PL das fake news une Lula, Lira e STF contra Big Techs, bolsonaristas e evangélicos. Apesar da mobilização do Planalto e aliados, a votação foi adiada por falta de votos na Câmara. O projeto de lei que busca regulamentar as redes sociais no Brasil levou ao embate entre algumas das principais forças políticas, jurídicas e empresariais e religiosas do Brasil. Cenário explicitado nesta terça-feira, o projeto estava previsto para ser votado nesta terça, mas foi adiado diante da falta de apoios necessários. De um lado, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva se mobilizou de vez a favor da aprovação do chamado PL das fake news, operação comandada na Câmara pelo presidente da Casa, Arthur Lira, antigo defensor da medida. Parlamentares também relataram, em caráter reservado, uma pressão dos bastidores vinda do STF, Supremo Tribunal Federal. Nesta terça, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal tome depoimentos dos presidentes ou equivalentes das Big Techs no prazo de 5 dias sobre a ofensiva feita por essas empresas contra o PL. Do lado oposto ao projeto estão os bolsonaristas, a maioria da bancada evangélica e as grandes empresas de tecnologia. Alguns críticos apelidaram o texto de PL da censura. O primeiro ato de relevo na terça coube a Lira e Lula, que se reuniram a sós no Palácio do Planalto, o que resultou posteriormente em reuniões da articulação política do governo. Parlamentares governistas em geral reclamaram, principalmente no atraso da liberação de emendas, principal meio de negociação entre o governo e o legislativo. Em particular, Lira se ressente pela perda de poder do manejo dos votos na Câmara via distribuição e liberação de verba, papel que cumpriu na gestão de Bolsonaro. Em entrevista ao Globo, ele afirmou que Lula deveria retomar o modelo para conseguir maioria no Congresso por meio das emendas e não só da distribuição de ministérios e cargos a partidos aliados. Após o encontro com Lula, Lira partiu para a missão de contar voto a voto nas bancadas qual seria o apoio ao projeto de lei. No governo, além de reuniões da articulação política após o encontro de Lira e de Lula, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, chamou uma entrevista coletiva para dizer que emitiu medida cautelar que obriga o Google a informar, se tratar de uma publicidade, o link que estava em sua página principal, com os dizeres: a PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. O link foi retirado do ar minutos após o anúncio de Dino. No final da tarde, emissários do Planalto foram enviados à Câmara para solicitar voto favorável da bancada do MDB. Parlamentares relataram ter havido um pedido nesse sentido do presidente do partido, Baleia Rossi, e da ministra Simone Tebet, do Planejamento. Integrantes do Podemos também disseram ter sido procurados por membros do governo após apelos de Dino e do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Depois de Moraes determinar a tomada do depoimento dos executivos das empresas de tecnologia, Dino foi às redes sociais elogiar a decisão do ministro do STF e do presidente do TSE. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, fortalece a necessidade de uma internet que cumpra a Constituição e as leis. Não podemos mais conviver com faroeste cibernético. Moraes já havia ido à Câmara apresentar sugestões ao projeto, cujo texto vem sendo alterado pelo relator, o Orlando Silva, do PCdoB. Como mostrou a Folha, o Google lançou uma ofensiva contra o PL das fake news. O levantamento do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro sugere que a empresa tem privilegiado nos resultados de buscas sobre o projeto de lei conteúdo contrário à sua aprovação. Também tem publicado alerta no YouTube sobre o impacto negativo para os criadores de conteúdo e enviado mensagens a youtubers a respeito. O Google afirmou em nota que apoia as discussões de combate à desinformação. Todos os brasileiros têm o direito de fazer parte dessa conversa e, por isso, estamos empenhados em comunicar as nossas preocupações com o projeto de lei 2630 de forma pública e transparente. Destacamos essas preocupações em campanhas de marketing, em mídia tradicional e digital, incluindo em nossas plataformas, diz o Google em nota. Já os bolsonaristas e a bancada evangélica da Câmara fizeram protestos durante o dia e também afirmaram haver uma pressão forte do governo sobre parlamentares de partidos de centro e de direita. O texto está repleto de perseguições. Vocês que são jornalistas vão sentir isso na pele depois, afirmou o presidente da bancada evangélica, o Eli Borges. Por pressão de parlamentares evangélicos, o relator incluiu no projeto a garantia de livre exercício da expressão e dos cultos religiosos.
seja na forma presencial ou remota, e a exposição plena dos seus dogmas e livros sagrados. Apesar da homofobia ser crime desde 2019, parte da bancada afirma que a proposta restringirá as manifestações de religiosos que são contrários à homossexualidade. A votação do PL das fake news ganhou força no governo Lula após os ataques golpistas de 8 de janeiro e depois os ataques às escolas de São Paulo e de Blumenau. O texto em discussão traz, entre outros pontos, uma série de obrigações às plataformas de redes sociais e aplicativos de mensagem, como moderação de conteúdo. O relatório estipula ainda que a imunidade parlamentar material prevista na Constituição se estende às redes sociais. Além disso, determina que as contas de presidentes, governadores, prefeitos, ministros, secretários e outros cargos são consideradas de interesse público. A partir disso, proíbe que os detentores restringam visualizações de publicações por outros usuários. Para as redes sociais, há obrigações, por exemplo, de produção de relatórios de transparência e de identificação de todos os conteúdos impulsionados e publicitários. Reportagem grande do Ranieri Bragon, Daniela Brant, Vitória Azevedo, Renato Machado, Raquel Lopes e da nossa querida Constança Rezende, que foi alvo, inclusive, do Alan dos Santos no começo do governo Bolsonaro.